Ao invés de comunicar o que você tem de bom, você precisa se preocupar o que estão falando de ruim da tua marca para atacar. Mas, na verdade, por que o carro chinês é tão completo? Porque por ser eletrificado, você já investiu em processadores e software. A lata, o aço, custa a mesma coisa. Mas agregar tecnologia na fonte lá que eles têm ficou muito mais em conta. O carro brasileiro em 5 anos vai ser melhor que o carro americano. Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Hoje, como toda semana, tem um convidado muito especial, mas diferente do que você está acostumado aqui no nosso programa. Hoje eu vou dar início a uma série diferente de alguns programas que vão vir pela frente. Hoje eu vou dar início a uma série especial de eletrificação no Brasil. Tá? Então eu vou trazer aqui alguns executivos que estão à frente de algumas marcas importantes que estão entrando ou que já fazem algum tempo que estão aqui conosco no Brasil sobre a eletrificação. Vamos começar com carro, depois a gente vai migrar aí para falar um pouco mais sobre infraestrutura, sobre muita coisa, mas a gente vai começar com carro. Tem 6 marcas aí já confirmaram para estar conosco aí nos próximos programas, então aguarde, se inscreve no nosso canal e fica ligado porque tem muita coisa boa para vir por aí, aqui no YouTube, mas também nas nossas outras plataformas, como no Instagram, no TikTok, no Spotify. A gente está em todo lugar. Não está seguindo ainda? Tá marcando bobeira. Tá seguindo? Aperta o botãozinho aí, nosso sininho, para poder receber em primeira mão tudo que a gente produz e constrói para você, porque toda semana a gente tem a nossa dose de mentoria semanal, por isso a gente chama Mentoráveis. E hoje não é diferente. Eu estou recebendo aqui, para abrir com chave de ouro, essa nossa nova série, um executivo que entende mais de transformação automotiva em curso no país, eu acho que posso dizer, né, cara? É o cara que, de repente, meio que começou com essa coisa toda e hoje se tornou uma febre. Ele ajudou a estruturar do zero a entrada da GWM no Brasil como CEO da marca e hoje conecta empresas brasileiras a gigantes chinesas em projetos que estão moldando o futuro da mobilidade urbana. Seja muito bem-vindo, Osvaldo Ramos. Prazer enorme estar aqui com vocês, falar do que a gente mais gosta, que é falar de carro, né? E das várias eras que tiveram na indústria, na verdade, uma carreira de 30 anos, a gente enxergou várias fases, né? Eu vou te falar, hein, esse negócio de eletrificação, eu brinco, eu tenho uma foto, a minha filha nasceu em 2011, e ela está saindo da maternidade, vai fazer 15 anos agora. Eu tinha um Ford Fusion híbrido. Eu era diretor de marketing, e eu falava, minha filha vai falar assim para todo mundo, olha... O meu pai tinha o primeiro carro híbrido de São Paulo, até 40 por hora só no modo elétrico. Mas era o início, né? Mas eu sempre gostei do assunto, sempre fui atrás. A Ford tem tecnologia, né? De carros híbridos, então vem de alguma data já mesmo. A gente vai falar bastante sobre isso também, sobre o mercado. Você tem realmente uma vasta experiência de mercado e de conexão com essas marcas todas, tem visitado, tem sido uma figura presente aí no mercado global, com a China principalmente. Vou explorar bastante isso, mas no Mentoráveis aqui uma coisa que a gente faz é contar um pouquinho da jornada dos nossos executivos, dos nossos empreendedores. Então eu quero começar um pouquinho contando sobre a sua história, né, cara? Porque tu começou ainda lá na Auto Latina, né? E acompanhou de perto toda essa transformação que aconteceu desde 1900. Como é que tu tá vendo desde 1989 para cá? Você já trabalha no mercado automotivo? Como é que foi esse teu início? Como é que foi essa tua caminhada até CEO da GWM Brasil e agora novas investidas aí que vem pela frente com novas marcas, né? É muito interessante porque quando eu comecei como estagiário de engenharia, eu era apaixonado por carro, leitor de revista, eu tenho todas as coleções de revista até hoje, brasileira, italiana, tenho 4 Hot em casa, tudo. E eu queria trabalhar com carro. Então eu fui ser estagiário, na época era a fusão da Ford Volkswagen Auto Latina, né? Mas eu costumo falar que existem 4 eras na indústria automobilística. Tem uma era mais antiga do que eu, com certeza, mas eu consegui pegar essas pessoas em fase que elas estavam se aposentando, que é um pessoal lá da década de 60, final dos anos 50, que pegaram uma era de Juscelino, implementando a fabricação de carro no Brasil. Então eu conheci gente da Willys Overland dentro da Ford, né? O prédio da Ford em São Bernardo do Campo era da Willys. Então eu defino essas 4 eras. A primeira era é um pessoal com muita garra, muita raiz,
que montaram o que é hoje o Brasil, um país centenário de indústria automotiva. Os chineses se surpreendem porque para eles a indústria é recente. Eles são a primeira geração que está consumindo carro. O pai deles não tinha carro. E quando eu explico para eles e levo no museu com carro brasileiro, o Brasil então teve esses heróis, eu diria, lá na década de 60, 70, 80, que criaram essa indústria e foram meus primeiros professores. Nos anos 90, foi onde eu comecei a trabalhar efetivamente. É muito legal porque vem a etapa do Fernando Henrique Cardoso e a abertura do mercado. Eram só 4 montadoras no Brasil, né? Volks e Ford juntas na Autolatina, General Motors e a Fiat. E na época, então, dos anos 90, tem a abertura, vem os japoneses, os franceses, vem aqui para o mercado brasileiro, e a gente passa a ter carros similares aos vendidos no Japão e Europa. Nossos carros eram ainda mais defasados do que são hoje, né? Então foi muito importante essa etapa, essa era da indústria automotiva dos anos 90. Foi uma grande escola, porque como consequência desses heróis, a indústria de autopeças era brasileira. Tinha muito conhecimento, muita engenharia brasileira nos carros. E se formou uma verdadeira escola no Brasil para esse mundo automotivo. A mão de obra extremamente qualificada dentro de uma fábrica, e foi isso que eu vivi. Sindicato muito forte. Eu fui chefe de manufatura na linha de produção, lidava com os sindicatos metalúrgicos no ABC. Foi a minha primeira escola de negociação da minha vida. E me honro muito dela. Eu gosto muito dessa fase, eu aprendi muito como pessoa, como ser humano. Mas depois disso, após o período do governo Collor, tem a abertura dos portos efetiva, né? Acho que se fez uma... Acho que alguma coisa boa que saiu foi aquela frase célebre. A gente só tem carroça aqui, né? E por mais esforço que todos esses governos fizeram, a gente volta a ter carroça de novo. Estamos tentando sair dessa agora. Vai dar. Vamos chegar nesse potencial que a gente tem, onde a gente pode chegar como o Brasil. Mas foi muito interessante, porque quando teve essa abertura de portos, logo em seguida teve uma tendência mundial, não foi só no Brasil, da globalização. Padronizar produtos, aí fornecedores de autopeças multinacionais vieram e compraram as empresas brasileiras. Os produtos pararam de ter engenharia local e passaram a ter uma engenharia global adaptada, tropicalizada para o Brasil. E foi aí que eu fui me formando realmente dentro da minha carreira. Eu era engenharia de produto e eu cuidava da nacionalização. Então, o que precisava fazer para tropicalizar um carro no Brasil? Então, minha origem vem desde manufatura, passou pela engenharia de produto, mas eu cheguei e falei, cara, eu gosto de marketing, né? Todo menino que gosta de carro quer ser marketing. A gente diz que marketing é uma área que você tem 2 alegrias, o dia que você entra e o dia que você sai. E quando você entra como analista, em marketing, só manda você fazer gráfico, né, cara? Você não decide nada, né? Mas eu fiz 10 anos de carreira técnica e depois do meu MBA, que eu agradeço muito a Ford, me pagou um MBA em Michigan, eu voltei e consegui mudar para a área comercial. E comecei na graxa, comecei na oficina. Comecei com pós-vendas e ali eu entendi o quanto é importante o pós-vendas para uma montadora, o quanto que é pouco dada atenção em geral, porque o marketing é o glamour, vendas é o que entra no caixa da empresa, mas o pós-vendas é onde você cria a marca e fideliza o cliente. E foi a minha porta de entrada no mundo comercial, relacionamento com concessionária, entender essa porta dos fundos que devia ser a porta da frente. Em algumas marcas já é. A GWM, copiando o modelo das japonesas, com certeza está entre elas. E eu nunca me imaginei trabalhando com uma marca chinesa. Nunca imaginei. Mas é muito curioso que depois de uma longa carreira na Ford, e a Ford foi uma escola para mim, um dia, no final, né, depois de várias posições na divisão de automóveis, diretor de vendas, diretor de marketing, me deram uma divisão inteira para cuidar, que era a divisão de caminhões. E quem diria, né? Uma das coisas mais sólidas da vida, a gente falando de jornada da vida, né? Pois é. Ford Motor Company, 100 anos de Brasil, reunião de madrugada, quer dizer, era de manhã lá nos Estados Unidos, o board liga e comunica, nós vamos fechar São Bernardo do Campo. Nós vamos fechar a divisão da Ford de caminhões, que eu estava trabalhando numa outra direção, uma outra diretriz que tinham me dado, né? É um baque na vida muito grande. E Deus me deu, isso não tem como dizer que não seja, Deus me deu um primeiro desafio que eu não consegui entender o porquê, de fechar, eu achei que nunca mais ia trabalhar com automóvel, e fechar uma empresa, as pessoas, o time, a equipe, fazer o cancelamento de todos os concessionários, discutir lei Renato Ferrari, indenização. As pessoas estavam arrasadas, e eu não podia me arrasar, porque eu era o negociador disso tudo, né? Foi um aprendizado enorme na minha vida. Eu jamais poderia imaginar
que a vida me colocou esse desafio para depois abrir uma outra empresa do zero. E o quanto eu aprendi com o fechamento de uma empresa tão grande, tão rica em qualidade de pessoas, né? Tem um conhecimento que eu descrevo, por isso que eu descrevo desde o início essa engenharia raiz, engenharia brasileira, pista de prova em Tatuí, que sabia. No meio do caminho... Ford, né, cara? Quem começou tudo, né? Não, a pista de prova de Tatuí é uma coisa incrível. Os engenheiros, que a gente chama de engenheiro experimental ali, de drive evaluation dos carros, é uma coisa fantástica. O melhor acerto de suspensão, você vai encontrar engenheiros que sabem realmente fazer. Eu quero um Ford Focus em acerto de suspensão acertado do Brasil. A gente exportava para outros mercados o acerto de suspensão, porque o Brasil ele é esburacado e todo mundo anda rápido. Sim. Você precisa das duas coisas, né? De absorver impacto e rally. Precisa fazer curva. O Brasil é a pós-graduação da suspensão para qualquer carro. E toda essa escola de tropicalização foi um grande aprendizado. Então, com o fechamento da Ford, primeiro veio uma proposta da Peugeot, e a Peugeot foi interessante porque veio no meio do processo, a gente chama, né, um período que tem de pré-fusão, vamos dizer assim. Não era Stellantis ainda? Eu entrei PSA e saí Stellantis na Peugeot. Então eu digo que meu mundo na vida tradicional começou Autolatina e terminou Stellantis. E aí eu vi por que as fusões têm dificuldade de funcionar. Mas é complicado. Assim como na Ford, a Volks não se misturava, era bem complicado. Diferente a situação no Brasil, onde a Fiat, claro, tinha uma preponderância. As marcas francesas são pequenas aqui, ao contrário do que acontece na Europa. Que a Peugeot é uma marca muito forte na Europa, né? A Peugeot vai muito bem, tem produtos de qualidade, vende a preço de Volkswagen. Na verdade não é mais aquela coisa que era, não tem nada a ver, o design do carro, os carros são bonitos pra caramba. Mas aí veio... Só que aí tem outro aprendizado da minha vida. É melhor pegar uma marca do zero do que uma marca no negativo. Você venceu o preconceito, o meme que existe nas redes sociais hoje. Assim, dá para lançar uma areia de novo? Não dá. Pois não dá. É complicado, porque já tem toda uma história, já tem toda uma tiração em cima do produto. Sim. Então, você, ao invés de comunicar o que você tem de bom, você precisa se preocupar o que estão falando de ruim da tua marca para atacar. Pô, eu vou até entrar num tema agora, tipo, falou, eu achei interessante, porque aí vem da minha memória afetiva. O Eclipse da Mitsubishi. Sim, cara, lançaram um carro com o nome de Eclipse que não tem nada a ver com o Eclipse. Por quê? Tipo, cara, tem... Cara, isso é uma coisa muito louca. Ainda mais na cultura nem ia falar da Mitsubishi. Mas, cara, é que tu falou, eu achei interessante. Assim, né? Existe uma história das franquias, né? Sim. Então eu vou ter, debaixo de uma grande marca, o chinês trabalha muito isso. A Ford trabalha bem. Se você pegar, por exemplo, um Mustang, né? Certo. Mustang é um carro esportivo, não tem o logo da Ford no Mustang. Aí eles foram fazer um crossover elétrico, eles chamaram de Mustang Mach-E. Hoje reconhecem que foi um erro, porque o Mustang é a raiz. Sim. Você botar um elétrico do lado, mas é a franquia Mustang dentro da Ford. E da mesma forma, Eclipse é um nome esportivo, jovem e arrojado dentro da Mitsubishi. Então você fala, poxa, agora não se consome mais carro baixinho. Você sabe quem matou o carro esporte? O carro baixinho de 2 lugares? As mulheres. O homem compra um negócio desse, a mulher fala, não, nem ferrando, cara. Você agora é pai de família, você vai botar um SUV, as crianças do banco de trás, nós precisamos, minha mala é grande. Isso aí, uma vez eu aluguei, cara, eu era casado, eu aluguei era meu aniversário, me deram uma BM conversível maravilhosa. Tive que 24 horas botar no locador e trocar. Não dava, porque eu escutava, não cabia as malas, não dá, cara. Para quem acha que isso aqui, né, é uma opinião contraditória, até no Velozes e Furiosos, o Brian, quando casa, anda de minivan. Então, não tem o que falar, cara. Você quer uma frustração que eu tive na minha vida? Quando eu era executivo na Ford, imagina, eu era jovem, 30 anos de idade, executivo na Ford. No auge da testosterona. O que você pegava na frota? Um Escort XR3 conversível. Eu tinha uns Escorts mais maravilhosos, azul, vermelho, eu tinha capota azul. Com 18 anos eu tive um vermelho conversível. 2.0 injeção eletrônica, som com equalizador gráfico digital. Até hoje o melhor carro que eu tive na minha vida, cara. Convidava a menina para sair, ia descer pro litoral. O que a mulher faz? Dá pra fechar a capotinha aqui, meu cabelo, cara. Mulher odeia conversível, velho. Esse programa nós vamos longe. Mulher odeia. Não, mas você sabe o que resolveu o problema do homem e da mulher dentro do carro? A tecnologia. Criaram o ar digital, 2 zonas. Um pra cada um. É isso aí, cara. E o multimídia com mapa para não ficar a mulher virando o mapa do teu lado, não sabendo explicar onde você tem que ir.
Isso resolveu o problema dos casais dentro dos carros, entendeu? O meu saiu umas pedrinhas de gelo das boquinhas do ar. A minha mulher sai umas labaredas de chama. É tipo no mesmo ambiente. Falei, caramba. É um uso, uma expectativa do carro diferente. E eu não nego. É mais inteligente o uso delas. A gente é muito emocional, muito emotivo, né, com o carro, né? Entusiasta. E não tem como, às vezes, explicar algumas coisas que a gente quer no carro. Não tem. Mas é assim. Mas tudo bem. E tem que entender cada mercado consumidor, não dá para rotular que todo homem é assim ou toda mulher é de outro jeito, claro que não. Estamos falando de marketing, né? Estamos falando de comunicação, estamos falando de desenhar produto para um consumidor certo, né? E então, dentro dessa jornada, eu vi na Stellantis a preponderância clara da Fiat, tá lá o Zola, que é nosso amigo, hoje entrou de CEO, o pessoal da Fiat ia dominar. E eu olhei em 2021, pandemia, falei, cara, para onde vai o mundo agora? Aqui, essa fusão aqui, do lado francês, não vai dar certo, né? Eu estudei, olhei, gostava, já tinha carro híbrido, eu usava, né, os Fusion híbridos, e falei, cara, a China está investindo em eletrificação. A China vai ser o futuro. E comecei a engajar nas redes sociais, ir atrás dos projetos, dos contatos. Na época tinham 3 projetos para o Brasil, de montadoras chinesas com veículos eletrificados. E nesse engajamento que eu fui buscando, através de LinkedIn, eu fui montando rede de relacionamento através do LinkedIn. Meus amigos, contatos tinham saído da Ford, que trabalhavam na China, Headhunters. Eu fui armando até chegar, a GWM chegar em mim, na verdade, porque eu estava nesse alvo todo, né? E tinha outros projetos na frente, da GWM me ultrapassou. Eu gostei muito das pessoas que estavam lá também. E vi uma oportunidade única, né? Porque a gente, quando é moleque e gosta de carro, a gente quer ter uma marca que a gente fez, né? Então, eu tinha um sonho primeiro de ser diretor de marketing. O dia que você chega em diretor de marketing, o que eu vou fazer agora, né? Puta, eu queria uma marca, né? Vamos pegar a Peugeot. Eu te falei, a Peugeot é difícil. Sim. A Peugeot, ela tem mais produto do que marca no Brasil. Ela tem mais potencial de produto do que marca. Mas ela tem um trabalho a ser feito. E outra coisa que era muito difícil nas multinacionais tradicionais. Da Ford, eu tinha um Fusion híbrido. Tinha uma versão plug-in híbrida já. Quando eu falei em trazer, quase apanhei. Ninguém queria trazer para o Brasil. Quando eu estava na Peugeot, o Peugeot 3008 tem o melhor plug-in híbrido da Europa. 300 cavalos, tração integral. Quando você falava para trazer isso para o Brasil, investimento, não tem mercado, isso custa caro, ninguém quer trazer. E é um puta carro 3008. Para convencer o alto escalão, a matriz, o headquarters, que você quer trazer esse produto para o Brasil, que você está lendo pesquisa, eu estou perto de consumidor, fui diretor de vendas, tenho relacionamento com o concessionário, conheço o cliente. Quem que não vai querer um carro que faz 20 km por litro e tem 300 cavalos? No preço de um carro a gasolina praticamente. Não, Katsu, não tem por que você não querer. E sempre tive essa aposta. Então, eu fiz esse engajamento, acabei vendo o projeto da GWM, moldando com eles do zero. Era época de pandemia, só reunião por vídeo. Não podia ir para a China, eles não vinham para cá. Eu fui contratado por vídeo, fechei contrato com eles por vídeo. Coisa muito louca, vai encostar no livro. Estava até uma série da Netflix. Eu nunca esqueço quando eu falo assim, qual que é o plano de previdência que tem? Chama FGTS. Tá bom, para de perguntar. Dá um contrato, aí vamos lá. Imagina, montar uma empresa chinesa do zero. E todo mundo na indústria falava, pô, o Zaldo enlouqueceu, tá com uma empresinha chinesa, tá com uma Great Wall Motors, né, desconhecida. Isso é legal, que a gente vai falar um pouquinho depois também. O GWM não é no mundo, né? Não, eu descobri há pouco também, não sabia. Né? O nome, na real, é totalmente diferente. Essa história é muito louca. Quando eu juntei com eles, não tinha comprado a fábrica da Mercedes ainda em Iracemápolis, né? Eles estavam em processo de compra, né? Estavam consultando, fui ver outras fábricas com eles. Aí em dezembro a gente assinou o contrato e eles pediram, dá para fazer um evento, chamar imprensa, autoridades, que a gente comprou uma fábrica no Brasil? Eu, cara, esse é o melhor lançamento que você pode fazer para uma marca. Dá um critério de, pô, tô vindo com peso, tô vindo para ficar. Vamos fazer aqui. Não é aventureiro, né? Pô, tá montando uma fábrica. Eu faço evento em 15 dias. Quer fazer cotação, chamamos 3 tamanhos de agência, não sei, não sabia. Não tinha orçamento, não tinha nada. Aí peguei, fizemos os orçamentos e tal. E a agência de eventos que ganhou fez toda uma decoração. Era um buffet de almoço de comida chinesa e tal. Né? Rapaz, os chineses vieram para mim. Como assim?
Pode tirar frango xadrez daí, pode tirar. Não, o mais legal, né? E rolinho, spring roll, é de São Francisco, não é da China. Tira a comida chinesa daí, tira a bandeira da China daí. Nós queremos vender tecnologia. Exato. Nós não queremos vender nacionalismo chinês, nós não queremos vender a bandeira da China, nós somos uma empresa de capital privado. Nós não estamos aqui para vender a China. Nós estamos aqui para vender um produto, uma marca de tecnologia. E assim foi. Então, assim, desde o logo, que ele era um logo 3D, cromado, com letras vermelhas, e aí a agência, dou minha referência a quem fez toda a comunicação visual, o pessoal da Ásia, que é uma agência do Grupo da África Comunicação, todo o conceito visual das lojas, tudo virou um conceito que está sendo exportado do Brasil, onde usou as siglas GWM, batemos em toda a comunicação GWM, não falamos de grande muralha, não tinha vermelho no logo, mas porque a gente precisava falar de tecnologia, a gente precisava de espaço. Ninguém tem vergonha de ser chinês, hoje menos ainda. Na época tinha um preconceito forte, estou falando de 2022, né? Hoje já todo mundo entendeu que a tecnologia chinesa está muito à frente da eletrificação. Na época era o desafio de vender. Mas a gente queria vender a tecnologia e não a China. Cara, eu vi... Eu gosto muito desse programa também de automobilismo, cara de customização, e eu assistia muito o Top Gear. Adoro. Mas não o americano, o inglês, né? Sim, o inglês. E teve inglês. Cara, um episódio antigaço, assim, que eu vi, os caras foram pra China, e aí chegaram lá, e aí estavam zoando naquelas que eles já entendiam o movimento, né? E eles falaram, eu lembro que assim, cara, tinha uns caras, fizeram todo o programa com aquela coisa das cópias, e porra, tinha umas X5 que tava com aquele monte de... Cara, os carros copiados, assim. E aí, no final do programa, o cara falou assim, cara, vocês estão achando que é uma loucura, mas esse aqui, aí virou a câmera e mostrou um carro, cara, que era um Lada, sabe? Era o carro da China há 10 anos atrás. Esse é o carro que eles estão fazendo hoje, né? O que eles vão fazer daqui 15 anos? Eu não tenho ideia, mas é bom a galera começar. E foi o que aconteceu, cara. Tipo, cara, isso aconteceu de uma forma muito silenciosa para nós no mundo ocidental. Porque na pandemia a China estava fechada. E pré-pandemia ainda era esse conceito da primeira onda chinesa que veio, cujo único diferencial era o preço. Mas toda essa história é muito bacana, a gente detalha muito na consultoria. Em 2009, assume um ministro na China de Indústria e Tecnologia, ex-executivo da Audi da China, apaixonado por carro elétrico. E ele convence o board lá na China de que não adiantava brigar com um carro barato para ser internacional, precisava pegar a próxima onda de tecnologia de descarbonização e investir na eletrificação, e a China vem investindo seus bilhões. Na verdade, o que a China fez foi dinheiro barato, é como se tivesse um banco, um BNDES, que emprestasse dinheiro barato para contratar 30 mil, 40 mil engenheiros numa empresa e desenvolver patente, desenvolver software, desenvolver tecnologia. Mas isso demora para desenvolver. Tanto que hoje, para alguém alcançar o chinês, 5, 10 anos. Estão muito na frente. E tudo isso começou a ser desenvolvido em paralelo, enquanto as joint ventures faziam lá os carros parecidos, faziam carros das montadoras tradicionais, formando engenheiro. O que eles estavam fazendo é formando engenheiro que conhecesse o mundo automotivo. E é muito peculiar essa história, porque a Tesla foi a primeira montadora que pegou uma... Na verdade, assim, eles mudaram a lei na China para a Tesla. Eles autorizaram uma montadora estrangeira ir para a China sem ter que fazer uma joint venture com uma local. Porque era obrigatório fazer uma JV com uma estatal chinesa. E a partir da entrada da gigafábrica da Tesla, eles autorizaram não ter mais, mas as outras já estão tudo estabelecidas mesmo. Então só a Tesla se beneficiou disso. E a Tesla foi lançar, ficou pronta a fábrica dela, foi lançar o carro aonde? Na pandemia. E ela lançou o carro na pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Todo mundo comprou carro. No Brasil, na China e no mundo. Sim. E o Tesla virou o carro descolado. Aliás, o Elon Musk tem o grande mérito. Porque o carro elétrico era um carro chato. Sim. Era um carro alternativo, era um carro do meio ambiente. Ele falou, não, o carro elétrico é legal, ele anda mais, ele tem mais torque, ele tem que ter desenho esportivo. Então, quem deu o apelo sexy para o carro elétrico foi a Tesla. Quem criou esse mundo que a gente está vivendo hoje foi a Tesla. E a Tesla, na China, até hoje, o Model Y está entre os carros mais vendidos. A Tesla explodiu de vender na China. Aí as outras montadoras olharam
aquela mentalidade que tinha do passado de fazer carro barato. Falou, pô, mas peraí. Essa tecnologia é mais fácil, eu também sei fazer. O que é difícil é fazer o carro a gasolina. Os componentes saem tudo daqui, pô. Não, eles usam bateria chinesa lá na China. Eu que faço os iPhones. Pô, eles olharam. E é isso, a lógica é, o carro deixa de ser do mundo da engenharia mecânica, motor, suspensão, isso tudo virou commodity, o carro passa a ser uma bateria, um software como um celular. Sim. Essa é a lógica. E então não vou só eletrificar, eu vou trazer conectividade, eu vou trazer direção semi-autônoma, porque os caras metem sem dó um mega processador lá, um Qualcomm Snapdragon, para gerenciar a parte de gestão do carro, e aproveita, fica barato acrescentar mais coisas. Então, assim, se engana quem acha que o carro chinês ele é subsidiado. Subsidiado foi a pesquisa e desenvolvimento. Sim. Se engana quem acha que o carro eles têm muita escala para ter esses commodities. Mas, na verdade, por que o carro chinês é tão completo? Porque por ser eletrificado, você já investiu em processador e software. Então, você agregar mais conteúdo, a lata ou o aço, custa a mesma coisa. Mas agregar tecnologia na fonte lá que eles têm, ficou muito mais em conta. Já tem escala, né? Já tem e sobrando. Passou a ser o diferencial dessa indústria, não mais o preço, mas sim agregar conteúdo vendendo no mesmo preço. Foi nessa visão que em 2021, eu, numa videoconferência com esses caras, olhei e desacreditei que eles tinham, porque a China estava fechada. O Ocidente não enxergava isso. Quando eu assinei com a GWM, todo mundo ria. Sim. E eu olhava o que tinha de produto, eu ria. Pois é. Falei, é possível, 393 cavalos, 70 kg de torque, os caras estão de brincadeira que fizeram um plug-in híbrido com 3 motores elétricos. Eu fui estudando o carro, eu desacreditava naquilo. E quando abriu pós-pandemia a China, lá para 2023, que voltaram os salões do automóvel, ainda ia muita gente descrente para lá. O público americano que não é exposto ao carro ainda é muito descrente ainda. E quem foi para lá e viu, falou, cara, tem acontecido alguma coisa aqui diferente. Vou fazer até uma provocação, assim, tipo, que para mim é um dos maiores diferenciais. Os puristas aí vão acabar comigo, eu sei, mas cara, se tu pega uma Volkswagen no Brasil hoje, tu pega o Gol, Polo, que é o carro, né? Pega o Polo e pega uma Tiguan R-Line, é o mesmo carro, mano. Óbvio que, né, a parte de carroceria, de motor e tal, mas o carro, se tu olhar internamente, acabamento é o mesmo carro. Então, tipo, a tua experiência de dirigibilidade a Tiguan é um baita carro. Eu vou ser menos ingrato. Eu acho bonito pra caramba. Eu vou ser menos ingrato que você, mas explica bem o que aconteceu. Vamos pegar a diferença entre um Gol e um Polo. Tem. Os carros foram melhorando? Foram ficando mais leves, foram ficando maiores, foram ficando mais bonitos, mais econômicos. Melhorava 5% o consumo, melhorava 10% de desempenho a cada geração. Aí botou motor turbo, foi um salto. Aí botou multimídia, foi um salto. Né? Mas os carros, a cada geração, a cada 4 anos, era mais o desenho que mudava. Sim. O agregado, o carro estava parado no tempo, o carro não era conectado. Você entrava no horário de verão, o relógio não se ajusta, porque ele não estava conectado. Né? Então o carro ele estava muito atrasado em relação à tecnologia que estava em volta dele. E estava na cara que uma hora havia uma próxima era que não é chinesa, que não é de eletrificação. É uma era de tecnologia. Sim. Nós estamos na era da inteligência artificial. E como que a gente pode estar consumindo um Polo que é igual um Gol? Exato. A mais de 100 mil reais. Não. O carro é caro no Brasil. Pega o Polo, pega o Nivus, pega... Cara, ainda a Volkswagen é muito boa. Estou sendo ingrato falando você só a Volkswagen, mas é um motor a combustão na frente, a tração dianteira, é o mesmo esquema de suspensão McPherson, é tudo igual. Mas eu digo interno, o acabamento é o mesmo carro. Tipo, porra, a multimídia é a mesma. Parece que sabe, o acabamento interno, tipo, não tem uma... Mas cara, não pior que isso. Sabe o que eu fico... Dói mais? Vamos pegar o exemplo. Eu vou te contar isso. Quando eu fiz a primeira apresentação lá na fábrica do que era a GWM para empresários do ramo de concessionárias, a gente juntou umas 200 pessoas, época de pandemia, todo mundo de máscara, isolado, dentro de uma fábrica. Foi uma operação de guerra para apresentar a marca. Era finzinho, aquelas janelas que a pandemia tinha diminuído, né? E a gente conseguiu fazer o evento. E eu fui no palco e expliquei o que ia ser uma linha de SUVs e picapes eletrificados. E todo mundo aplaudiu. Quando eu desci do palco, eu falei, caramba, a marca que devia estar sendo de SUVs e picapes eletrificados do Brasil tinha que ser a Ford. Sim. E me dói o coração, porque eu sou fordiano, 30 anos de Ford, e estou aqui com um chinês lançando isso. Porque a Ford não enxergou antes de fazer isso. E ela tem SUV híbrido.
Tem a Escape, plug-in híbrida. Tinha o Fusion, plug-in híbrido. Tiguan, plug-in híbrida na Europa. Zero de imposto de importação para trazer para o Brasil. O chinês foi favorecido porque não tinha imposto de importação para carro eletrificado. Desculpa, para chinês e para todo mundo. Hyundai tem Tucson plug-in híbrida plena lá na Coreia. A Tiguan tem plug-in híbrida. A Ford tinha Escape plug-in híbrida. Todo mundo tem um SUV médio plug-in híbrido. Todas essas marcas, exceto a Chevrolet, que a General Motors foi cabeça dura e quis ir para o 100% elétrico, mas todo mundo, a Jeep depois lançou o Compass 4xe também, que era plug-in híbrido, todo mundo tem, os japoneses, os coreanos, detêm a tecnologia híbrida. E não lança no Brasil. E quando lança caro e num espaço reservado. Não traz a tecnologia de ponta para o Brasil. O Brasil não é prioridade nessas marcas. Mas por que isso... Então, eu vou entrar aqui agora então na revolução da elétrica no Brasil. De tecnologia. Eletrificação é um dos pontos. Eu vou ser um pouquinho mais polêmico. Eu acredito que o Brasil está preparado de verdade para essa eletrificação em larga escala. Ou a gente está vendendo esse sonho com pouca infraestrutura. Será que não é esse o medo dessas grandes marcas? Olhar para o Brasil e dizer, cara, não vai funcionar. E tá funcionando, né? Mesmo das grandes marcas não se deram bem. Agora sem correr atrás. Essa é a minha provocação. Né? Era muito melhor o tradicional ter lançado antes, mesmo que mais caro. E depois o chinês viesse barato, com a imagem de carro barato, o mercado ia ser mais do difícil que o chinês ter lançado primeiro, e botou uma barra de tecnologia lá em cima, e aí quando você vai trazer de uma marca tradicional, agora o produto é inferior, mesmo que venda no mesmo preço. A hora que você abre uma janela... Porque qual que era a mentalidade do comando brasileiro e dessas multinacionais? O brasileiro é pobre. Nós temos que tirar, botar calota, para-choque preto. Gente, pelo amor de Deus, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais é muito dinheiro. Você, para ter 200 mil reais para comprar um carro no Brasil, você tem que ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Extremamente bem-sucedida. Quem, na equivalência, na Europa e Estados Unidos, quem é tão bem sucedido no Brasil que pode comprar um carro desses, na Europa está comprando um carro premium para cima, em mercado de luxo. Que não é nem só comprar, né? Tem que manter. São pessoas que viajam, inclusive tem dinheiro para viajar para o exterior, veem o produto do exterior. Sim. Então, você tratar como o brasileiro tem que ir capando o carro, tirando coisa porque o brasileiro não tem dinheiro. E aí uma outra mentalidade que veio, porque esses carros básicos, esses carros populares, não tem margem realmente. Porque o aço custa. Então o que você faz? Você começa a cobrar no opcional, você começa a cobrar no tamanho. É desproporcional o que se cobrava no Brasil. Vamos falar assim, de um Jeep Renegade para um Jeep Compass. É desproporcional. Na Europa o preço deles é bem mais próximo. Mas aqui no Brasil você tenta, com o carro pequeno, pegar o consumidor que está com menos poder aquisitivo e tenta fazer a margem no carro médio. O que aconteceu? O carro médio é um oásis para ganhar dinheiro. A margem é muito alta. Sim. Então essa história, a montadora no Brasil não dá dinheiro. Não, realmente, se você só produz carro popular e vende 40% do teu volume para a locadora com 30% de desconto, realmente vai ser difícil você fazer dinheiro. Mas tem segmentos que dão muito certo. Então, voltando agora aqui na eletrificação. O grande erro é a gente achar que tudo vai ser 100% elétrico, em todos os segmentos, para todos os perfis de consumidores. E esse foi um erro também da indústria europeia e americana. Eles entenderam que o híbrido era só uma tecnologia de transição para a pessoa começar a se acostumar com a eletrificação e depois pular para um carro 100% elétrico. Essa foi a ideia do mundo tradicional. No Japão, em particular, falta energia elétrica. Pós-tsunami, eles pararam de investir em usina nuclear e mal eles geram energia para residência e para indústria. Eles não querem que carro consuma energia elétrica lá. Então eles usam um híbrido pleno, auto-recarregável, sem ser plug-in. Tem plug-in também? Tem. Não, é a especialidade deles. Então o mundo entendeu que o híbrido era uma tecnologia de transição para ir para o 100% elétrico. E não investiu no carro híbrido. Não desenvolveu a tecnologia do carro híbrido. Já o chinês, quando o governo ia lá, eu te empresto 1 bi, mas você vai empregar 40 mil engenheiros, fala, o que eu vou fazer com 40 mil engenheiros? Ah, não sei. Gera tecnologia e patente aí. Fala, porra, já estou fazendo um monte de carro elétrico, eu vou fazer híbrido também. Vou fazer híbrido pleno, vou fazer híbrido plug-in, vou fazer tudo que é híbrido agora. Porque eles têm muita frente de engenharia. O que o governo fez, na verdade? Há 15 anos atrás, o mercado chinês era menor que o brasileiro.
Em vez de ele fazer o Minha Casa Minha Vida, ele fez o Meu Emprego Minha Vida. Ele deu dinheiro para a indústria, gerar emprego, deu escola para todo mundo, tirou todo mundo da zona rural, deu escola para todo mundo, deu dinheiro para a indústria, empregar e falar, amigão, mas tem gestão do governo dentro da empresa? Não tem. Eu te dei 1 bi, você vai empregar 40 mil pessoas e vai empregar 40 mil pessoas. Engenheiros, eu quero. E os caras abriram um monte de frente de engenharia e de tecnologia. E quando abriu pós-pandemia, um leque de oportunidade. Então, respondendo a tua pergunta, o futuro ele não é elétrico, ele é eclético. Para cada segmento, para cada perfil de pessoa, para cada região do Brasil, ter uma solução mais adequada, diferente, todas envolvendo algum nível de eletrificação. Tá. Então, vamos pegar um exemplo. Para que serve hoje para o nível de tecnologia que a gente tem de bateria? Qual que é a casa do carro elétrico? É o carro urbano. É o segundo carro da casa, é o carro do motorista por aplicativo, é o carro que roda raios de 100, 200 quilômetros. E eu falo para todo mundo, mesmo o carro plug-in, você tem que ter acesso ao wallbox. Eu vi gente indo comprar carro, assim, a gente fala de prospecção de cliente, né? Você vai comprar um carro elétrico, uma menina jovem, tal. Onde você vai carregar? Na minha academia. Amiga, primeiro na academia você faz exercício por 1 hora. Você não carrega nada, porque é um carregador de 7 kW. Não carrega nada. Segundo, qual a chance de você chegar lá na academia e estar ocupado o carregador? Quem apostou no supermercado, no shopping, está tudo ocupado. Terceiro, quando não está ocupado, não está funcionando. Você pode ir lá checar que tem problema de manutenção e tal. Então, a infraestrutura você precisa ter ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou um ponto de referência claro, onde você compra energia, de preferencialmente ao custo residencial ou empresarial, que é R$1 ou menos a quilowatt-hora. Se você for pagar muito mais caro, já não vale a pena. Então, se você não tem um wallbox em casa, eu não recomendo comprar um carro plugável. Vai no híbrido pleno, que é autorrecarregável, que tem um espaço enorme no Brasil. E aí fica todo mundo, mas a indústria tradicional fica tentando vender que o carro flex substitui o eletrificado. Não substitui. Mas, se você não pode ter um wallbox, se você pegar um carro híbrido, pleno, autorrecarregável, e botar um motor a etanol e combinar com a eletrificação, aí você passa a ter uma solução. Porque o motor elétrico ele é muito bom no anda e para da cidade. Torque imediato, desliga quando está parado. Em altas velocidades, demanda de alta potência, subindo uma serra, carro carregado, viajando, o motor a combustão é melhor hoje do que a tecnologia de bateria disponível hoje. Sim. Então, a riqueza disso e a complexidade desse mundo que eu entrei é que é eclético. Tem várias alternativas. Uma visão clara disso que tu falou da serra aí com elétrica, cara, é pegar o teu telefone, né? E dar um oi no WhatsApp e bota um vídeo, bota um jogo. Bota um jogo, começa a jogar. Cara, a bateria vai em meia hora. É exatamente o que acontece com o carro elétrico. Começa a acelerar, pressionar ele. Aonde foi o furo que aconteceu com a Porsche Taycan? Você compra uma Porsche Taycan. A Porsche, né? A Porsche, certo? Aí você vai para Campos do Jordão com a Porsche, certo? Você vai pegar uma baita de uma estrada até a serra e depois tem que subir uma serra. Aí você vê lá a autonomia declarada ali, nem lembro de cabeça lá, 500 quilômetros, não sei. Vou tranquilo para Campos do Jordão. Mas alguém anda 90 por hora na Ayrton Senna com uma Porsche, onde não tem radar? Não anda. Aí você tem que subir a serra, você chega com a bateria lá embaixo. Às vezes não chega lá em cima. Frustração. Vou pôr esse carro para vender com 3 meses. Então a oferta de seminovo passa a ser maior do que a procura. Aí o preço despenca. Aí você começa a achar, porque não existe carro errado, existe preço errado, né? Você baixa o preço, você vai achar um cliente. Então, não é da natureza esse tipo de carro. Se você tem um segundo carro da casa, você tem muita grana, e você quer ter uma Porsche Taycan para usar de vez em quando lá em Balneário Camboriú, beleza. Mas para ficar indo viajar em região de serra, não é o carro. Sim. Não é o primeiro carro da casa de viagem. Então tem que entender a tecnologia, o perfil do consumidor e qual que é o nível de eletrificação, a solução tecnológica mais adequada para cada um. E tu acha que a infraestrutura vem como para esse combo? Orgânico. Porque aí tem um outro ponto muito interessante, né? Quando nós lançamos a GWM, lançamos o Raval H6, ele tinha uma versão de entrada mais barata, que é híbrido pleno,
que não precisa de plugin, e 2 versões, né? A Premium e a GT, que era um plugin. E o que vai vender mais? A mais barata, de R$209 mil, que não precisa de wallbox, ou as versões de 200, uma era 300 mil, a outra era 270 mil. Deve vender mais barata, né? Vendeu 1/3 a mais barata, 1/3 a intermediária, 1/3 a top de linha. Vendeu 2/3 de carro plugável. Vendeu mais carro plugável do que não. As pessoas dão um jeito, instalam em casa, instalam no prédio, instalam no trabalho, instalam na casa de final de semana o tal do wallbox. E que ainda tinha uma restrição com relação a condomínios, principalmente, mas agora também já caiu aí, parece que saiu a lei também. Então... Lá atrás, quando lançou, não tinha nada. Porque ninguém acreditava na gente mesmo, não tinha problema nenhum. Aí quando assustou, foram lá chorar no corpo de bombeiro tentar inventar alguma regra. Aí São Paulo inventou. Aí Brasília, com essa jogada política por trás também, de interpretações. E São Paulo agora veio com muita clareza. Não existe por que ter restrição técnica. Né? É um aspirador de pó ligado na garagem à noite. É isso que puxa. É isso mesmo. Cara, e vamos lá, um pouquinho para a gente refletir aqui sobre, como a gente falou bastante sobre cultura. Muitos dos empreendedores olham para essa eletrificação apenas com uma mudança de tecnologia, mas não é só isso, né? Não é só sobre bateria. O que muda na cultura e emocionalmente para essa nova era? Como é que tu vê isso? É gigante. Tanto que quando a gente faz as projeções, primeiro é uma revolução de tecnologia que traz eletrificação, traz conectividade ao carro. A conectividade pode trazer muita coisa, de inteligência artificial, de usabilidade, de conforto e de propaganda dentro do carro. A qual acho que não sei se vai funcionar, mas os americanos acham que vai. E de segurança, a direção semi-autônoma, o controle do carro, freia antes de batida, não deixa sair da faixa de rolamento, cada vez mais precisos. Já tem uso de laser em alguns dos modelos chineses. Elon Musk falou, não, esse negócio de laser custa caro demais e não precisa. Mas os chineses top de linha, botaram em escala, todo carro chinês top de linha tem opção hoje. O LiDAR, eu vi já um... LiDAR. Eu vi uma... Acho que foi o salão deles lá que eu vi alguns exemplares. Eu andei em carro com LiDAR. Andei com um carro, o cara largou a direção e ficou em Guangzhou, estava andando com o carro, você começa a rir. O tamanho da precisão. Porque cone. Tem obra com cone. Mas é na China a infraestrutura. Cara, tem obra, tem cone. Ele desviava do cone. Sim. É o que eu vi, eu tenho esses. Nos Estados Unidos tem os autônomos lá que são os Jaguar, que tem os lá, só que, porra, é aqueles tipo da Google, que tem um monte de. Hoje não tem nada a ver, cara. É um pontinho no para-choque ali. É um negócio lá em cima, lá não dá pra ver nada. É genial. Então, assim, é uma revolução de tecnologia. E junto está vindo o comportamento de um consumidor num mundo de tecnologia. Então, vender carro já não é mais igual. A influência, eu digo assim, quando eu comecei no marketing, você fazia um filme do carro, uma televisão, e uma página dupla para pôr na Veja na 4 rodas. Hoje, é muito sofisticado lançar um carro. O que tem de gente gerando conteúdo sobre carros, no TikTok, no YouTube, no Instagram, do Mentoráveis. Com a gente aqui. O que tem de gente gerando conteúdo e é muito difícil você controlar e direcionar. Você tem que estar muito antenado, muito plugado em tudo isso. Então, a forma de comprar o carro, pela mesma tecnologia, está mudando. E o comportamento do consumidor, você não consegue mais abandonar o jornal de papel e ler tudo notícia online e o carro ser da era do papel ao jornal. Não dá. Então, é toda uma revolução de tecnologia que está acontecendo. Quando a gente faz as projeções futuras, você sempre tem a gente chama em inglês, né, o termo de early adopter, né, os primeiros compradores, que adotam e contam para todo mundo essa tecnologia. Tem um número mágico. Os entusiastas. Quando chega em 3% esse número, deixa de ser nicho e começa uma curva exponencial de crescimento pelo boca a boca e pela infraestrutura orgânica, sem investimento estatal. A gente não quer, o governo tem muita prioridade para gastar em coisa social no Brasil. Deixa eletroposto para iniciativa privada porque se paga, porque dá lucro. Entendeu? Então, você começa a ter massa de carro para ter infraestrutura. Isso vai crescer organicamente. E isso vai crescendo, tem uma curva de crescimento projetada. A Anfávia tem uma curva surpreendentemente agressiva, feita com o Boston Consulting Group. Eu tenho a minha curva, eu sou adjunto da Bright Consulting, a gente faz a mesma curva, e a nossa é mais pé no chão de Brasil em carro híbrido, eu diria, e vai tendo essa tendência. Então você projeta 5 anos, projeta 10 anos.
Quando você vai para 2040, eu me nego a olhar qualquer projeção estatística. Porque quem vai estar comprando não somos nós. É a minha filha de 14 anos. Daqui 15 anos, o consumidor de 30 anos tem 15 anos hoje. E ele está se formando uma geração que nasceu digital. Né? Nós estamos saindo de uma geração X e de uma geração alfa que vai ser consumidora. E essa geração alfa vai achar motor a gasolina um barulho sem dó. Vai virar carro de coleção. É muito legal, a gente gosta, acha bacana. Entendeu? Então, o comportamento do consumidor futuro, o que nós estamos trabalhando quando a gente pega uma estratégia de uma marca dessas, e chinês tem uma outra referência de eixo de tempo. É muito louco isso. Ninguém está trabalhando para curto prazo. Está se enxergando que vai vir uma geração lá na frente que vai consumir esses produtos. Você precisa começar a criar a marca agora para ser o new trend, a nova tendência dessas pessoas daqui 10, 15 anos. Eu não sei onde é que eu vi isso, mas eu vi o cara falando assim, por que a Ferrari tem um canal no TikTok? Cara, é porque se eles não começar a se posicionar, não continuar fazendo um brand dele para essa nova geração, daqui 20 anos ninguém mais vai querer Ferrari. Eu vou te dar um exemplo. Né? Na época pós-pandemia, vai ser realmente a gente lançou o GWM Raval, a gente quis se associar à música eletrônica. Música eletrônica. E na época, né, o popular pós-pandemia, o Alok tinha bombado com aquelas lives que ele tinha feito e contratamos o Alok, fizemos uma experiência excepcional com o Alok durante um ano. E eu nunca vou esquecer. Eu parei no Shopping Guatemi, meu carro em São Paulo, desci do carro, né? E passou uma menina da idade da minha filha, de 15 anos, com o pai, e falou: olha, pai, o carro da Alok. Então, o jovem, ele é formador de opinião. Eu tive muita briga com os chineses, por exemplo. Fomos fazer propaganda com a Alok. Mas pegamos a esposa, a Romana. Pô, a Romana, ela tem um potencial de marketing medonho, classuda, uma mulher de sucesso, médica, né? O chinês não. Empoderado. Nós não vamos botar uma mulher dirigindo um carro. Sério? Se for botar uma mulher dirigindo o carro, você tem que botar crianças e cachorro no banco de trás. Não. Eu dei uma aula para eles. Sim, cultura diferente. Né? Da posição da mulher no Brasil. Que até o meu diretor de marketing, você vai conhecer um dia ainda, o Luiz Guidorzi, ele voltou pro time nosso, que era todo de mulheres, e falou assim: o Oswaldo acabou de dar uma aula para os chineses lá dentro. Se a filha dele o visse, ela ia ter orgulho do pai o resto da vida. E os chineses falaram: tá bom, bota a Romana dirigindo o carro, eu Alok no banco do passageiro. Foi um sucesso medonho, porque senão você fala só de tecnologia, você conversa só com o público masculino, às vezes. E é isso, não é só... Aí é que tá o ponto. Potência, aceleração, você fala só com o masculino. Eu fui no shopping com a minha família esse fim de semana, aí, fui no Morumbi, ali no Shopping Morumbi, e aí lá tem uma... Não é uma loja, mas sei lá, que exposição, tem os carros da GWM. Tem vários. Tinha. Agora não tá mais hoje, mas voltou? Eu fui esse fim de semana. Legal, parabéns, Alta. Cara, e aí por isso que até eu puxei um pouco da Volks e que pra mim, de certa forma, me incomoda ali. Porque, cara, tem vários lá. Tem o GT, eu passei lá, tinha o GT, tinha o Tank, tinha a Haval, alguns modelos de Haval, tinha uns 3, 4, mas, porra, é o mesmo carro, então, né, só muda a tecnologia. E tem esse Way novo. Cara, cada carro é um carro totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é por isso que eu falei, cara, tipo, pega o Polo e pega... É o mesmo carro. Nesse sentido, sabe? Que cada carro é um carro totalmente... E aí tu entra dentro dos carros, você, porra... O posicionamento é claro. Mas aí tem uma coisa, a história da GWM brasileira ser diferente da GWM, da Great Wall Motor chinesa, tá? Quando se fala na China, tem 130 marcas de carro, é verdade. Mas é assim, os 16 maiores grupos com quem a gente trabalha, porque fora desses 16 é melhor não trabalhar. Os 16 maiores grupos são responsáveis por 80 marcas. Sim. As outras 50 marcas esquece. E as 80 marcas é como se fosse assim. A Ford tem uma marca de vans, chama Transit. Tem a Transit de tamanho médio, pequeno e grande. Ela tem uma marca de picape, chama Ranger. Vai ter a Ranger pequena, média e grande. Então eles criam franquias, como eu estava te explicando a história do Mustang, que são as submarcas. Só que na China o mercado é tão grande que tem uma loja de Haval, tem uma concessionária de Tank, são marcas separadas. Tanto que o Haval, quando chegou no Brasil, eu tive que forçar a botar um loginho GWM, porque ele é escrito Haval na frente, atrás e no volante. E na roda. A marca é Haval lá. E aqui no Brasil eu falei, eu não vou abrir 5 concessionárias de 5 marcas para cada um vender 10 carros. Nós vamos criar um guarda-chuva GWM e botar 5 submarcas embaixo. E deu tão certo que eles trocaram o logo traseiro agora do carro, que era um pedido meu lá atrás, para a GWM.
E dentro de uma loja você vende 5 submarcas que são linhas de produto, com identidade própria e completamente diferente uma da outra. Então, um Haval, uma Power, um Whey, foi a estratégia que se fez a marca. E exatamente, porque tu chega lá dentro, tu vai lá para ver a Haval. Pô, mas tu vê uma GT que é totalmente diferente, que tu nem imaginava de repente que tinha, que porra... Ainda é pro mesmo público, os dois chamam Haval, é a versão esportiva. Eu gosto mais da versão família, eu gosto mais da versão esportiva. Aí tu vê um tanque que parece aquele profi road de luxo. Parece uma Defender, cara, que é legal pra caramba. Pô, então tu começa a entender que é uma outra proposta, um outro segmento. Eu falei, cara, é legal mesmo, então tipo, a gente tem que buscar. Inclusive, né, você que não sabe, só ano passado nós tivemos 41 marcas novas chegando no Brasil, né, em 2025. Não, que eu falo, marca pra caramba. Esses 16 grupos, na verdade, das 80 marcas vem 60. Não é que é 60 marcas, são 60 linhas de produtos. E aí, a questão que eu quero levantar é, cara, realmente não estão vindo ao passeio, né? Estão vindo realmente para transformar o setor, né? Acho que foi pioneiro sobre isso, transformar o setor, transformar o mercado, transformar realmente um país no jeito que se consome o produto carro, né? Até pelos valores, são valores muito mais competitivos. Aí eu vou querer entender depois se isso é um valor de entrada ou se isso realmente é um valor de produto, né? Um valor de entrada que eu digo de, porra, vamos abrir mercado. Não, esse é o valor do produto mesmo e depois eles... o que você acha disso? Acho não. Eu vou te falar efetivamente o que é. Vamos lá. Porque a minha vida hoje, eu não só lancei o carro, como a minha vida hoje é fazer essa ponte, né, entre empresários brasileiros e marcas chinesas. Eles ficam loucos comigo, porque eu tenho acesso a sites chineses e graças a Deus o Google Chrome traduz, né, que são uma coisa que você não consegue consultar, não conseguiria consultar em inglês, mas eu leio os sites chineses com preço de transação de cada carro em cada região da China. Então eu sei para quem vende, como que vende, eu leio os reviews e tal, eu sei cada produto em cada marca para onde está indo. E eu faço uma projeção de por quanto, se ele vende por 100 na China, por quanto ele vai me vender para eu importar e por quanto eu tenho que vender no Brasil pagando os impostos e tendo margem. E é a mesma matemática que eu fiz na época da GWM. Quando se exporta o carro de lá para cá, o preço que ele fatura o carro para nós deixa a mesma margem de lucro que vender no mercado de varejo na China. Lucro. Ninguém tem prejuízo vendendo carro no varejo. Você pode ter desova de fim de estoque se você tirou um carro de linha. Situação rara. Eu falei outro dia que ninguém tem carro com prejuízo, me chamaram a atenção no podcast. Tem, você errou no produto, vai tirar ele de linha, você faz um saldão. Nunca mais produz aquele carro. Você não continua produzindo um carro que não pague suas peças. Correto? Exato. Você deu prejuízo, porque não pagou os investimentos que você fez, mas o carro tem margem. Foi mal planejado. Né? Então o carro já se pagou lá na China. E eles vendem para cá com a margem de lucro que eles têm no mercado local. Tem margem de lucro lá. Não estão fazendo favor. E a margem de lucro do Brasil, segura a poltrona que é confortável aqui. A margem de lucro que você tem numa operação no Brasil, 10 vezes a margem que você tem lá na China. Estou falando de carro de valor médio. Não estou falando de carro popular. Tá. Então, assim, é altamente rentável. Botou imposto de importação. Já se paga até fábrica aqui. Dinheiro tem na mesa aos montes. E o Brasil passa a ser uma prioridade, não porque esse governo está junto com o Xi Jinping. Gente, a GWM e a BYD chegaram no governo do Bolsonaro. Tem nada a ver. Chinês está olhando daqui 15 anos. A gente não faz ideia de direita, de esquerda, de política. Eles estão querendo vender o produto deles. E então, quando você olha um negócio desses, eles têm dinheiro. Se precisar produzir no Brasil, eles produzem, porque eles não querem gerar emprego de mão de obra de operário. Eles querem gerar emprego para engenheiro, fazer patente e tecnologia. É isso que eles estão exportando para o Brasil. Sim. E é isso que, por ter uma certa abertura ao investimento, e nós precisamos gerar emprego aqui, o Brasil vai se privilegiar. E eu faço uma aposta. Vários amigos americanos dão risada, mas dão risada depois suam frio. O carro brasileiro em 5 anos vai ser melhor que o carro americano. Você fecha o mercado, cai a qualidade. Você não tem competição. Só tem Tesla para comprar. Verdade. E o Tesla hoje lá na China é muito bem vendido, tem muita imagem de marca, graças a Deus. A Tesla tem que agradecer que ele tem muita imagem, porque a imagem ajuda a vender, mas tem 5, 6 marcas high-tech, premium, que vendem no preço da Tesla lá na China. E que competem direto com a Tesla na banda alta lá na China.
Então, assim, não é preço para entrada, tá? É o contrário. As pessoas pensam assim, o chinês está vindo para cá desovar a sobra de produção. Gente, o mercado chinês, 30 milhões de carros ano passado, 31. O nosso, 2,5 milhões. É 12 vezes o nosso mercado. As marcas chinesas aqui no Brasil têm 10% somadas todas, 10% do Brasil. Então, quando muito, a marca consegue vender 1%, 2% do volume global dela aqui no Brasil. É insignificante esse 1%. Só que a margem de lucro desse 1% é 10% do teu balanço. O que atrai o Brasil é que os carros são extremamente atrasados. Sim. E pelo mesmo preço de um carro caro, você consegue vender um carro melhor e com margem de lucro. O que atrai no Brasil é a margem de lucro. Não é subsídio do governo, não é nada disso. E isso, né? Como você falou, a margem de lucro é grande, um produto que entrega mais, fazendo mais barato do que o que já tem aqui. Tipo, os preços, se for comparar os carros... Mas entendendo, né? A tecnologia para eles custa muito pouco. Então. Para nós, a tecnologia em baixa escala, desenvolver um carro brasileiro e tal. Então, tirar do zero. Né? Eu não vejo o chinês entrando no carro de entrada, no carro popular. Porque no carro popular, você não vai por eletrificação, por exemplo, e você não tem margem para baixar mais ainda o preço. Mas você não acha que um Dolphin que... Estou falando de 100 mil para cima, funciona. 80, 70, tem pessoal que... Mas nem tem mais carro de 80, vai brigar com o Quid, vai lançar um carro de 50 mil, não tem, gente, o aço custa. 3 parafusos na roda. O aço custa, o pneu custa, o vidro custa, não tem jeito. Você não consegue fazer carro com menos de 70 mil reais. Então, quando você não tem marca, e você tem que baixar preço, nesse carro de 80 mil, não dá para fazer ele por 60 mil. Se fizer, ele vai ser muito ruim. Sim. E ele não encara a condição brasileira. Agora, de 100 mil para cima, é dinheiro. 150 mil dá para fazer coisa muito melhor. Porque no Brasil você vende um T-Cross básico, de um preço até acessível, mas um Highline completo a preço de SUV médio. Não faz sentido o que se cobra dos opcionais no Brasil. Porque você quer ter toda a margem de lucro, quando você aumenta 20 centímetros o tamanho do carro, é lata, não custa nada. Não, e quando você pinta o carro é diferente. A galera do Fusca aí vai acabar comigo. Porque, cara, eu peguei um Tera outro dia pra experimentar. Lindo carro. Bonito. Pô, mas não tem câmera de ré, cara. Como é que um carro hoje em dia não tem câmera de ré, Eu bato. Eu sinceramente bato. O carro desvida na minha mão. Não, mas é que não faz sentido, Não faz sentido. Você não, o consumo, ele só sobe de escala. Você nunca volta para trás. Depois você dirigir uma direção hidráulica, uma direção elétrica, uma direção assistida, você vai dirigir um carro com direção manual hoje em dia. Eu experimentei isso, tipo, cara, o único carro... esse é diferente da Volks. Vou pegar, vou dar uma olhada. Porque ele é um carro de entrada. Então, na banda de entrada, é difícil, realmente. Agora, você passou de 100 mil, de 120 mil, né? Numa banda já onde começa um Tera, 120 mil dá para fazer muita coisa. E eu vi um comparativo outro dia justamente sobre esse cara. O cara pegou um Dolphin, foi um BYD Dolphin. Eu não, acho que não era o Mini, era o Dolphin mesmo. É o Dolphin mesmo. Né? E botou o Space. Como é que é? Agora tu falou, agora acabou sim. O Volks aí, tem o T-Cross. T-Cross. Botou o T-Cross. Cara, é do mesmo tamanho. Sim. Né? E aí tu vende um T-Cross como uma SUV. Não é, cara. É do tamanho do Dolphin. Baita carro, hein? Né? Já usei, gosto do carro. Gosto também, uso. Pego carro bem construído, de qualidade. Tamanho legal. Mas a versão top de linha, o que se cobra para ter alguma margem no carro, é absurdo. Então você consegue fazer no mesmo preço, entregando muito mais. Aqui a gente tem que dar o braço a torcer, dar os parabéns pro marketing da Volkswagen, que construíram um carro. Não, essa geração de produto da Volkswagen é excelente, cara, não tenho dúvida. É muito louco isso. E da indústria tradicional, os carros têm alta qualidade, são bem projetados, mas viram um alvo fácil. Mas a Volkswagen percebeu o movimento. Sim. Porque as montadoras tradicionais, mais ligadas à Fávia, todo mundo foi no governo e falou assim, me dá desconto de IPI para eu vender carro híbrido flex. E eles estavam tudo investindo, como a Stellantis lançou no Fiat Pulse e no Fiat Fastback, esse micro-híbrido. Uhum. O micro-híbrido jamais deve ter uma plaquinha híbrido atrás do carro. Porque você não tem experiência de eletrificação nenhuma. Ele é um motor de partida de luxo. Tipo aquele start-stop que desligava o carro toda vez que você ia sair no semáforo. Né? E
Se a Volks, todo mundo investisse só nesse micro-híbrido, vira um alvo muito fácil dos chineses chegarem com híbrido de verdade no mesmo preço. Porque uma bateria, como tem um Toyota, um Raval de entrada, perto de 2 kWh, custa muito barato hoje. As baterias vêm caindo ano a ano de preço. É isso que está acontecendo. Ah, o chinês é maluco, eles derrubam o preço dos carros, a Tesla teve que baixar o preço dela na China. Porque a bateria é o item mais caro do carro e ela cai de preço ano a ano. Então você botar uma bateria de 2 kW para encarar um carro desses, você vai matar. A Volkswagen enxergou, foi lá na Alemanha, na matriz, acertou e desenvolveu um híbrido HEV, eles vão lançar. Está lançando o T-Roc na Alemanha, vai vir para o T-Cross e para o Nivus. Ou seja, é um carro de qualidade, bem construído, tem marca, tem rede de concessionária. Pô, acompanha a tecnologia. O mínimo que se espera, né, para os fãs aí atrasados, que curtem, deixaram o espaço abrir, mas tem espaço com certeza para preencher e manter o volume deles. Mas o que tu falou, acho que é interessante também, essa parte tipo do híbrido, porque, cara, até pra gente educar, porque todo mundo, eu falei, 41 marca nova no país chegou ano passado. E é uma confusão. Né? Então, pô, tu tem lá híbrido, plug-in 100% elétrico, carregamento AC, DC, bateria, extensão de autonomia agora tem. Cara, é sigla pra caramba, meu. Como é que a gente consegue entender isso, né? E se fosse, tipo, bom, tivesse que explicar assim, pro empresário brasileiro qual é o caminho que ele pode investir, o setor, como é que ele vê isso, e para o consumidor também, sabe? Quais as diferenças, o que eu tenho que olhar para falou, bom, eu vou precisar entender se eu quero um carro para subir uma serra ou se eu vou andar na cidade. O que eu tenho que olhar? O que eu preciso ver para fazer essa decisão aí? Tomar essa decisão. É tema de um podcast inteiro, tá? Eu sei. Mas dando uma pincelada vai muito isso. Por isso Primeiro, que é o início da nossa série. É o urbano ou é o primeiro carro da família que pega estrada? Tua faixa de poder aquisitivo. Pode ter o wallbox em casa, acesso fácil ao wallbox ou não. São fatores determinantes para escolher se você pega um híbrido auto-recarregável, que não precisa de plug-in, se você pega um híbrido plug-in ou se você pega um carro elétrico. Segundo carro da casa, não viaja, pega elétrico. Mas eu tenho poder aquisitivo, pega um SUV bacaninha, maiorzinho, elétrico. Sim. Eu não tenho muito, pega lá o Dolphin Mini, sem medo de ser feliz. Você vai ficar surpreso com o carro. Motorista de aplicativo, que não faz viagem para fora da cidade, vai pegar o elétrico. Ah, Oswaldo, não tenho dinheiro. Tem uma conta para motorista de aplicativo, tem que explorar isso com mais calma. Mas quanto você gasta de gasolina por mês? Eu gasto R$3.000 de gasolina por mês. Você vai gastar R$750 por mês de eletricidade, se você tiver um wallbox com energia custo residencial. Sobra a parcela Os inteira. 2.250, você dá o teu usado de entrada e paga a parcela. Ou, se você não tem carro, você pega um carro por assinatura. Ah, mas aí o Uber... Aí todo mundo critica o Uber, coitado. O Uber vai muito pouco, tal. Um monte de gente critica o Uber. Mas tem um monte de gente trabalhando no Uber, né? Quem está trabalhando... Alguma coisa tem, né? Gerou trabalho com horário flexível para um monte de gente. Então, para quem quer fazer Uber e tem acesso a um wallbox, é um baita negócio. Tem que saber fazer a conta direitinho, tem que saber distribuir qual categoria de Uber você tá. Aqui em São Paulo a gente tem Uber Black, né? É outro mundo. Sim. Quando você pega no interior, viagens curtas. Cada cidade tem um perfil no Brasil também. Mas você tem que entender muito essas variáveis, né? O uso do carro, a disponibilidade do wallbox e se você pega urbano, você vai à estrada. Tem que entender muito essas variáveis para conseguir... E para o empresário, que nós, Mentoráveis aqui, a gente fala com os empreendedores do Brasil, tá? Então eu estou empreendendo, porra, legal, eletrificação, eu vou começar a acompanhar a série do Mentoráveis agora para frente e gosto do movimento. O que eu tenho que olhar como empresário? Pô, qual é o setor, que negócio que eu tenho para entender aí? Eu digo assim, quando a gente vai estudar a China, né? Meu livro de cabeceira ali, essa visão extra-tempo que eles têm, 15 anos, imagina, fazer um investimento, né? A China era um país que exportava vestuário, linha doméstica, linha branca, equipamentos de baixa tecnologia para gerar emprego e mão de obra. O intuito ali no fundo, é gerar emprego. Porque 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, para não ter uma revolução naquele país, você tem que gerar emprego. E ela olhou e falou assim, cara, o mundo vai precisar descarbonizar. Eu vou investir em energia renovável, em bateria e em mobilidade eletrificada. E direcionou todo o dinheiro dela
para formar pessoas e empresas com essa tecnologia. E são os 3 campos que eu recomendaria para qualquer um observar o ecossistema que tem. Você não precisa vender carro obrigatoriamente. Sim. Mas o ecossistema vai gerar muita coisa. Energia renovável hoje, as operadoras complicaram demais, você não pode mais jogar na rede, depois, claro, né? O sol gera energia a hora que ele quer. E a rede precisa no horário de pico, às 7 horas da noite, que precisa de energia, e aí teu painel não está gerando. E aí você tem que ligar a usina termoelétrica para gerar energia e pagar a bandeira vermelha. É a loucura que parece esse país. O governo está fazendo agora os leilões de baterias para armazenar essa energia renovável. Dar estabilidade na rede. Governo chinês. Governo brasileiro. O governo chinês já fez faz tempo. Eles dão uma aula. Então, o business de bateria, eu estou trabalhando com um grupo que é o segundo maior fabricante chinês, com essa solução que é o Battery Energy Storage System. É um power pack de baterias que armazena energia renovável e permite você usar no horário de pico, ao invés de você jogar na rede. Isso vai gerar uma série de novos negócios. No agro, hospitais. Então, o pior investimento que você faz hoje, gerador diesel. Gerador diesel. Se você investe em gerador diesel, para olhar o que vai vir. Vem um mundo novo. No agro, eletrificando máquinas, descarbonizando a produção do agro, descarbonizando a produção de etanol. Então, a energia renovável, que todo mundo investiu do mesmo jeito, que chama GD, né? Geração distribuída, vai ter uma nova solução de tecnologia chegando, porque as baterias caem de preço ano após ano. E isso viabiliza, porque o painel fotovoltaico ele é barato. Sim. A bateria custava caro. Então você punha só o painel e não armazenava. A queda de preço das baterias vai permitir isso acontecer. Como eu disse... Essas baterias têm retenção? Tipo assim, eu carrego e... mas fui viajar, então um mês lá. Bora, segura? Segura ou total. Tem que, tipo, segura descarregar... bateria de lítio de última geração. O segundo business, eu ia falar, ninguém precisa fazer bateria no Brasil, não importa da China, que a escala é tão grande lá. Mas por que a bateria está caindo de preço? E por que vai vir novos business, novos negócios com bateria? Porque, uma das variáveis é o custo da matéria-prima, o custo do lítio em si. E o chinês ele não usa a bateria mais cara de especificação igual ao europeu. Ele usa de custo-benefício que te entrega melhor. Mesmo um pouco mais pesada a bateria, mas ela entrega muito pelo preço que ela entrega. Só que o lítio vai sofrer um sanduíche. Está vindo por baixo as baterias de sódio, que vão custar mais baratas, são ainda mais pesadas, não são tão eficientes quanto as de lítio, mas vão custar muito barato. E vão popularizar as baterias cada vez mais. E por cima, vai custar caro no começo, vai entrar em carro premium, as baterias de estado sólido. Então, eu vejo nas redes sociais, mas essa bateria de lítio vai morrer. Vai entrar ano que vem, lança a bateria de estado sólido. Amigão, é para tipo Porsche, tá? Me ajuda aí. É para carro caro. Ninguém vai botar bateria, por quê? A bateria de lítio já está pago a pesquisa, desenvolvimento e a fábrica. E você não reutiliza nada da fábrica para fazer uma bateria de estado sólido. Então você vai precisar investir do zero essa bateria. Então o que eles estão fazendo? Está caindo o preço da bateria de lítio, ajudando a popularizar a eletrificação, porque já está pago. O que vender é lucro. Matéria-prima não tem tanto impacto perto do que você investiu em engenharia e fábrica. Sim. Em gigafábricas. E a bateria de estado sólido vai entrar lá no segmento premium, no começo. Até ela ganhar escala, tudo. Então, a bateria de lítio, ou ela baixa de preço, ou ela morre em 2 anos. Então, ela está baixa de preço ano a ano. O que é muito bom para nós, porque a bateria de lítio é muito boa, retém bem a energia, tem segurança, tem software de gestão com muita segurança, seja para um automóvel, seja uma aplicação estacionária dessas. Mas vai vir muito negócio a partir dessas baterias de lítio que estão cada vez mais acessíveis. E a terceira camada, tudo sobre eletromobilidade elétrica, eletropostos de recarga, tudo. Tem muita coisa acontecendo, desde a moto até os carros voadores, passando por caminhões e vans. Tem muita coisa para acontecer que vai eletrificar a mobilidade. Legal. Cara, realmente tecnologia tá no futuro, né? Então, até vamos buscar esse tema aqui do futuro, que eu acho que é interessante.
Brasil, a China e o futuro. Eu queria entender um pouquinho como é que você vê isso, já que isso é a ponte das empresas chinesas que estão vindo para o Brasil aqui. Eu sei que você tem uma proximidade muito grande com algumas marcas, não só do automobilismo, mas como você falou de bateria e outras coisas mais que de repente a gente fala mais para frente, vai acompanhando. Sempre tem um extra aí para a gente poder falar. Como o Brasil é visto por essas marcas lá fora e como a gente tem que cuidar, o que a gente não pode repetir aqui no Brasil? Como é que tu vê isso? Bom, primeiro, o Brasil é extremamente mal visto. Primeiro, algumas empresas, não só de carro, mas de celular, outras empresas chinesas que vieram. Se você pega o parceiro errado, se você pega o famoso picareta e monta um business com picareta... Cheio do jeitinho? Do jeitinho. Começa a ter processo trabalhista, aquela coisa toda. Então, existe uma coisa que o brasileiro não trabalha. Quando eles chegaram aqui, meus chinesinhos, eles acharam que já não trabalhavam. Aí estava montando um evento, que eu te falei, a primeira coisa que eu fiz foi montar um evento de anúncio da fábrica, né? E tinha que montar, era eu e o Zeca Chaves, que está lá, o responsável de relações públicas, só tinha eu e o Zeca de funcionário, para montar toda a apresentação. E nós montamos todos os slides, meia-noite, você vira à noite, né? Esses eventos, é igual teu bastidor aqui, né, cara? No dia seguinte você vai fazer bonito, mas ninguém sabe que você não dormiu à noite. E a gente montando tudo, os chineses começaram a bater foto. Deu meia-noite e começaram a bater foto. Eu falei, vocês estão batendo foto da gente para mostrar lá para a China que vocês trabalham à meia-noite. Eles não acreditavam que a gente trabalhava à meia-noite. Então tudo depende, assim como o chinês, tem chinês picareta e tem chinês sério. As marcas não são todas iguais. O brasileiro não são todos iguais também. E eu mostro para as empresas chinesas, claro, você tem que se associar com o cara certo. Tem empresas chinesas que têm medo de vir para o Brasil. Porque uma das subsidiárias delas pisou aqui no Brasil um dia e deu muito errado. E às vezes nem no ramo de automóvel, em outra área que ela tem na holding. Realmente, esse empresário que você se associou, ele é assim, assim, assado e tal. É aquele amigo do chinês ali, rolo. Rolo não dá certo em país nenhum. Mas fica uma imagem muito complicada do Brasil de que o brasileiro não trabalha. E que é um mercado com baixo poder aquisitivo. Na verdade, a gente tem altíssimo poder aquisitivo, o carro custa muito caro por causa de muito imposto. Mas o pior de tudo, que a gente pede encarecidamente, e a gente tem conseguido agora uma certa estabilidade, é o governo mudar a regra toda hora. Isso afugenta o capital. Você tem que ter um plano diretor de longo prazo e estabilidade nisso. Ninguém quer investir num negócio que a regra... Tem medo de entrar e botar milhões numa fábrica e aí mudar a regra do jogo. Sim. Hoje está mais estabilizado, o governo tem tido pressão dos dois lados e tem conseguido manter uma certa estabilidade do que ele fez no começo do governo e nessa gestão, nesse mandato. Tem tido uma certa estabilidade, o que é muito bom, dá credibilidade para o Brasil. E mais, aí vamos no Brasil-China, a gente tem muito a ganhar, porque a gente recebe investimento, a gente vai gerar emprego. Então, nessa relação Brasil-China, transparência na regra do jogo, e parcerias do bom chinês com o bom brasileiro é o caminho do sucesso. A China é um pote de ouro. É muita tecnologia. Eu nunca me imaginei trabalhando com chinês, como eu falei no começo. Só que eles aplicaram todo o dinheiro deles em tecnologia. Só que eles são péssimos em administração e marketing. Péssimos. E eles precisam da gestão da governança brasileira. Triplo A. Sim. Da gestão boa. Sim. Que se pegar o picareta, aí afunda de vez. Porque eles, em controle, administração, finanças, é um negócio de chorar. Não estudaram. É que eu acho que a cultura é diferente, né? O jeito deles fazer, eu acho, sei lá, a coisa tem uma mais... elite financeira, o mercado financeiro está num outro nível, a indústria... Eu acho que até quando tu falou da coisa do trabalho, aqui a gente tem essa... Eu acho lá realmente, quando tu falou, pô, estuda, porque o cara realmente quer construir, quer prover, quer... Aqui eu acho que tem um... É muito trabalhista, sabe? Eu acho que no lugar é muita coisa, é muita picuinha, é muito governo botando a mão onde não precisa. Tu não deixa o teu empreendedor trabalhar. Eu costumo falar assim, a China é o país de esquema mais capitalista que existe. Não, isso não tenho dúvida. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É o capitalismo que deu certo. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se você não estudar e não trabalhar, você morre de fome. Não tem assistência do governo. Não tem a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Tem emprego. Mas para conseguir um emprego, você tem que ser o melhor engenheiro. Então, na cultura deles, eles valorizam muito o conhecimento técnico.
esses engenheiros que criam patentes. E por isso eles são tão bons, eles são inteligentes. Eu fico assustado. Eu entregava uma função para eles, precisa mudar o carro, a suspensão aqui, aqui, aqui. Em 30 dias eles me trazem, 45 dias, estão testando um carro novo. Eles são muito rápidos, eles são muito dedicados no trabalho, eles não questionam. Eles pegam um job, eles vão e fazem acontecer. Não fica discutindo PowerPoint. Aqui a gente faz mais reunião de PowerPoint para convencer o comando do que reunião com o engenheiro para explicar o que ele tem que fazer. Lá na China eu ia direto com o cara que calibrava a suspensão e explicava para ele. É muito diferente. Quando você pega a confiança, quando o chinês ele é muito desconfiado. Quando ele pega a confiança, fala, Oswaldo, engenheiro, isso aqui, explica para ele de você direto o que tem que fazer. Então, assim, na cultura, eles privilegiaram o conhecimento. E você tem que estudar para ser alguém e batalhar para ter um emprego, para ser alguém nessa... claro que existem bons gestores da área financeira, estão nos bancos, no sistema financeiro, não estão na indústria. Entendeu? Então, na cultura deles de massa, a engenharia se sobressai. Esse é o fato. Cara, o que a gente precisa fazer para não perder o time? Né? Não mudar a regra do jogo. Porque, não, mas não só para o público, mas também para o privado aqui, para os nossos membros. Cara, para não perder o time, o que ele tem que estar atento? Onde é que ele pode procurar se informar? Além do Mentoráveis, é claro, continua aqui. Tem mais um, né? Lá para frente a gente fala um pouquinho mais sobre, mas o que o empresário médio pode ficar atento? Bom, deve ficar atento? A primeira coisa que eu vejo muito é a resistência, a reatividade, a descrença. Eu te falei, em 2021, quando eu assumi, nas pesquisas, você faz uma pesquisa, 40% dos consumidores respondiam em 2021 que queriam uma experiência de um carro eletrificado, híbrido ou elétrico, em 2021. E ninguém lançava. E todo mundo acha que não dá certo. E todo mundo prega, todo mundo falava para mim, Oswaldo, não vai dar certo esse carro aí. Então, primeira coisa, a gente está vivendo uma revolução de tecnologia. Você tem que abrir mão do teu conhecimento passado e estar aberto ao novo. Se não estiver aberto ao novo, você vai falhar. Tem que estar... Porque o que eu digo é o seguinte, mas continua vendendo muito mais carro com motor a gasolina do que com um motor eletrificado, né, com conjunto eletrificado. Beleza. Era 99% a gasolina, 1% eletrificado. Hoje, fechou o ano passado, 11% eletrificado, 89% a gasolina. Daqui 5 anos, 40% eletrificado, 60% a gasolina. Então, se você está no mundo da gasolina... Está sendo conservador. Meu amigo, tem as várias tendências que eu te falei. Eu peguei o painel mais conservador. Meu amigo, se você ficar no mundo da gasolina, no carro e no teu business, você vai sobreviver por mais algum tempo. Há uma guerra de preços e cotovelada para ter mercado. E se você entra no mundo novo, você vai sofrer até acelerar. Mas você vai ser um dos primeiros desse mundo novo. Agora é a hora, passou dos 3%. Agora é a hora de investir nesse mundo novo. Por isso que é um pote de ouro. Para tudo em negócios. Esteja antenado, leia, veja o que acontece lá fora. Não se prenda aos informes tradicionais de Europa e Estados Unidos. É um grande erro. Grande erro. Nós estamos com um carro mais avançado, pasmem, em eletrificação do que a Europa e Estados Unidos. Então, realmente tem que abrir, entender, e não tem só a China. Tem que ler tudo o que está acontecendo. A China, eu estou falando, ela é um dos pontos que estudou e se aplicou nessa nova onda. Mas o chip do multimídia de um carro de ponta é NVIDIA. Tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo na Europa. Então precisa estar antenado na nova era. Se desprender da velha era que você ganha dinheiro a vida inteira e entender que ela vai ser comprimida. Para de perguntar pro chat GPT se o Palmeiras tem mundial, cara. Né? E ele erra ainda, ele diz que tem, né? E não tem, né, gente? Ele sabe que não tem. Você vê? Ele é uma prova. Faz umas pesquisas melhor aí. Ele é uma prova que o chat GPT não funciona, cara. Eu já vi, já. Você tem que perguntar mais detalhado, né? Essa coisa de inteligência artificial não vai para frente. Sacanagem. Oswaldo, cara, tu indicou ali, a gente tem lá uma das nossas editorias no Instagram, nas redes sociais, que é a dica do nosso convidado sobre o seu livro de cabeceira. E tu indicou pra gente aqui O que a China Quer, como a sua leitura essencial. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí, que insights tu tira desse livro, que tu tirou, assim, por que ele é teu livro de cabeceira? Bom, eu tive um coach, né? Eu tive vários coaches, eu tive o prazer de
Eu fui buscar, e outros a vida me deu, outros de consultoria, pessoas que tinham trabalhado com a China, empresários brasileiros multinacionais que têm negócio lá. Tem um grande empresário brasileiro que eu admiro demais a história de vida e o que ele construiu, ele me ensinou muito. Sérgio Habib começou com a Jaque, conversei muito com ele. E um desses consultores me indicou um livro que é O que a China Quer, What China Wants. Né? Ela é feita por um diplomata americano que morou muito tempo na China e entendeu os bastidores e os mecanismos. E é muito interessante ler porque, como eu estava falando, as marcas chinesas, como as marcas brasileiras, são muito diferentes entre si. Mas todo mundo pergunta, não tem um ponto em comum na cultura? Tem. Tem. E esse livro ele acaba te mostrando o ponto em comum na cultura. Então, assim, por que o chinês é extremamente desconfiado? Né? Porque é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas tentando sobreviver, tentando lutar para viver. Se você não passar a perna em 100 mil, você não vai ser vencedor. E quando você vence, tem 100 mil querendo te passar a perna. Então, é uma lógica cultural que existe lá dentro. Você vai no Japão, é uma educação em fila, em metrô. Se tem um lugar que tem exemplo de civilidade no planeta, é Tóquio, é o Japão. A China é o oposto, cara. Jovem furando fila para ver monumento, salve-se quem puder ali. Ali existe um ditado que eles falam, avança, ocupa a posição, guarda a posição. Eles abrem os cotovelos quando eles falam assim. Em tudo, em market share, em tudo. Então você vai entendendo a lógica disso. E tem uma lenda no prefácio do livro que é sensacional. De uma aldeia conquista a aldeia vizinha e falou, agora nós vamos administrar a tua aldeia. Os caras falam, beleza, está mal administrado mesmo, vocês podem tocar. A única coisa é que nós temos cavalo preto aqui, vocês usam cavalo branco. E a gente não vai muito aos cavalos. O cavalo aqui é uma tradição, ele é cavalo preto. Aí o cara fala, o chinês pega, olha e fala, tudo bem. Se fosse um americano, ele fala, o cavalo é branco e acabou, né? Não, tudo bem. Aí chega, passa um ano, e fala assim, olha, vai ter um Natal, a gente podia colocar assim umas zebras para trabalharem aqui, porque um enfeite de Natal, a zebra é bonito. Botaram as zebras lá. Passou mais um ano, falou, pô, para botar mais zebra, não tem mais zebra. A gente só tem cavalo branco, mas podemos pegar os cavalos brancos e pintar as listras nele? Fica igualzinho a zebra, ó. Você fala, beleza, como zebra pode. Zebra é legal. Colocaram a médio prazo o cavalo branco pintado. E chegou uma madrugada, igual os pichadores aqui. Chegou uma madrugada, tiraram as listras pretas e os cavalos ficaram brancos e ninguém percebeu. Então o chinês, ele tem... O livro é muito assim, O chinês tem muita lenda. O dragão do sol, do não sei o quê. Se você, brasileiro, quer convencer um chinês de alguma coisa, vende aos poucos. É muita revolução. Eles são marcianos, eles vivem em outro planeta. Não vai com tudo de uma vez. Entende o cara qual que é o ponto sensível dele e vai indo. Você vai chegar no cavalo branco. O cavalo H6 é um cavalo branco. É um carro exclusivo Brasil. Ele não foi em uma reunião que ele se definiu. Vai explicando o mercado, você vai ganhando coisas aos poucos. Teve coisas que eu fui deixando. A imprensa falou para mim, isso é horroroso no pré-lançamento. Eu falei, sei, eu vou tirar ainda. O logo do Raval, o fundo, era na cor azul calcinha. E eu tentei explicar para tirar, falei, não, esse aí quem fez foi o dono da empresa lá na China, não pode tirar. E aí todo mundo ria que trabalhava comigo. Falava, precisamos tirar o logo azul. Cavalo branco. Cavalo branco, calma. Legal. Aí fizemos uma prévia com a imprensa. Todo mundo dava risada do logo, era horroroso. Voltei para o presidente Américas e falei, amigo, todo mundo rindo da gente. Falei, o que aconteceu? Eu expliquei em inglês para ele o que era azul calcinha. Dei um Google e mostrei. Tira. Autorizaram o preto da hora. Tem que ir aos poucos. Se você pedir tudo de uma vez de alteração para eles, se você pedir toda a tecnologia, você tem que ir aos poucos. E vice-versa nesse relacionamento. Né? Eles também vêm com as ideias deles, mas eles vão absorvendo as nossas ideias aos poucos. Então, é uma coisa que você tem que entender que o teu interlocutor, quando você faz um negócio com eles, teve uma criação completamente diferente da sua, num outro planeta, sem convívio com o Ocidente.
Os chineses, tem uma coisa absurda da história chinesa que eu não sabia. Você sabia que os chineses foram os primeiros que tiveram as maiores caravelas, maior que a dos portugueses e espanhóis? E que eles fizeram uma missão de caravelas, uma expedição pelo mundo. Visitaram as Américas. Voltaram para a China. Você sabe o que o comandante chinês falou? Não tem nada de interessante, é tudo igual aqui. Vamos cuidar do nosso território. A China não colonizou nenhum país, a China não entrou em guerra para invadir praticamente nenhum país na história. Ela só protege o território dela, que é enorme. E dá trabalho manter tudo junto. Sim. É muito. Essa história das caravelas, um CEO chinês falou numa palestra, eu tinha um tradutor, eu não entendi, eu voltei depois, dá para vocês explicarem? Eu achei que ele estava se referindo às caravelas portuguesas. Ele estava comparando os chineses à expedição da Europa para o Brasil. Tinha certeza. Não, cara, tem uma história absurda que nós nunca estudamos deles. E eles nunca estudaram a nossa. Sim. Então, o livro é legal porque você enxerga e, no fundo, a China quer ser dona de tudo, ela quer comprar tudo. A China quer gerar emprego para todo mundo ter dinheiro para comer e morar. É isso que a China quer. Ela não quer invadir ninguém, ela não quer exportar, ela não está nem aí para o teu sistema político, ela não quer exportar comunismo, capitalismo. Ela acha que isso é destino, cada país tem que escolher seu destino. Mas se 2 países estão em guerra, eu posso vender carro para os 2, eu vou vender. Eles gostam de vender, cara, porque eles precisam gerar emprego. É isso que eles querem. Tem, muito bom, muito bom. Não vão ser invadidos por isso, fica tranquilo, tá? Não vem com o chinês dentro do carro. Não vem. Não vem. Me perguntaram. Não veio no porta-malas. Os chineses me perguntaram, porque o carro tem uma câmera de reconhecimento facial, né? Isso é todo o carro, tudo, né? Você acha que vai se incomodar de ter a câmera? Eu falei, não, o teu iPhone tem. Você abre o teu iPhone com câmera. Mas o carro, vão ver quem está dirigindo o teu iPhone. Verdade. Né? Fantástico, Oswaldo. Porra, legal pra caramba. Eu que agradeço. Pra você, muito boa. Cara, acho que é o começo, como eu falei lá na primeira frase que eu soltei, com chave de ouro. Né? Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que a gente vai desenvolver isso. Aguardem cenas dos próximos capítulos. E para você que nos acompanhou até agora, e para provar que está aqui até agora, escreve aí nos comentários o que a China quer. Que aí eu vou saber que você acompanhou a gente até agora e pôde absorver um pouquinho do que a gente falou aqui, que foi muito legal, mas é só o início. Realmente, como o Oswaldo falou, cara, tem muita coisa, um ecossistema gigantesco, uma infinidade de possibilidades. A gente está só no comecinho, só na pontinha desse iceberg aí. Cara, tem muita coisa mesmo. Obrigado por ter nos agraciado aqui com o seu conhecimento e, cara, fantástico poder ouvir um pouco da tua jornada, fantástico poder absorver um pouquinho também, aprender um pouquinho contigo aqui, né? A gente vai falar um pouquinho mais durante a semana do que vai acontecer sobre toda essa série sobre eletrificação no Brasil, começando com as montadoras aí, alguns executivos. Quem sabe a gente se vê mais vezes por aqui. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. E, cara, para fechar, nos acompanha lá nas nossas outras redes sociais, vai ter aí os nossos cortes para você que não viu o programa inteiro, ou se você está vendo o programa, algum corte desse aqui, saiba que do programa completo, que esse aqui tem muito mais para te oferecer e para te instruir, para te usar como uma dose de mentoria, essa mentoria semanal que a Mentoráveis traz para você. Então já segue nosso perfil, já compartilha com seus amigos, fica atento ao que acontece no mundo da eletrificação, fica atento ao Mentoráveis. O GPT não é só para saber se o Palmeiras tem mundial. Semana que vem tem mais. Por hoje é só. Obrigado e tchau. Valeu. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa.